الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tenho aqui nas minhas mãos o livro com o título At-Tahdhib Sharh Tasheel Al-Aqida Al-Islamiyya. Este livro, o nome do autor é Abdullah bin Abdulaziz Al-Jibrin. O Sheikh Abdullah Al-Jibrin, ele é membro da comissão de Fatwa e é professor na faculdade de educação na Universidade Malik Saud, na Arábia Saudita, em Riyadh. Não vamos fazer explanação de todo o livro, mas sim vamos fazer vamos selecionar alguns temas importantes para os nossos alunos e para todos em geral. O tema escolhido para o dia de hoje é sobre a inovação. A inovação tem duas definições, tem definição linguística e tem definição em termos do Sharia, ou em termos do Islã. A definição literada da palavra inovação, que é a palavra bida, é trazer algo novo que não existiu no passado, ou inovar algo que nunca foi mencionado no passado, como por exemplo o celular. O celular não existia e não foi mencionado no passado, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem no tempo dos sahabas e os tabi'inas. O bida, dando continuidade à definição literada ou linguística da palavra bida, ela é o inverso do sunnat. Como temos outro exemplo, o shirk, o inverso, o contrário do shirk, temos o aqida, que é a ideologia ou a crença. O bida, em termos de sharia, é toda ideologia, palavras ou práticas, ou abandonar alguns ibadats que não vem nenhuma evidência ou prova da sua legislação. Essa é a definição em termos do Sharia. E o bida divide-se em três partes. Podemos dividir o bida em três partes, que são três tipos de bida. O primeiro tipo de bida é bida na crença ou na ideologia, que é fazer o contrário daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro informaram. Como, por exemplo, temos o bida at-tamthil, inovação na comparação. Algumas seitas, eles fazem comparação nos atributos e nas qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é proibido no Islã. E quem são esses Ahli Kalam, esses que fazem essa comparação? É conhecido em árabe como Ahli Kalam. Ahli Kalam são os filósofos. Temos, por exemplo, o Jahmiya, que é uma seita, é nome de uma seita. Al-Ash'ariya também é nome de uma seita. Al-Mu'tazila também é nome de uma seita. Al-Maturidiyya e Al-Kilabiyya. São 5 seitas conhecidas como Ahli Kalam, os filósofos. Al-Ta'til, eles deturpam. Esses já são outras seitas que deturpam as qualidades e os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como por exemplo temos os sufis, os fanáticos. Eles, outra seita também, que é conhecido como Al-Qadariya ou Al-Qadariya. Al-Qadariya são pessoas que negam a predestinação ou fizeram interpretações não no destino que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para as suas criaturas. E os filósofos, eles
acreditam e dependem muito da mente humana. Aquilo que a mente humana diz, então é aquilo que eles tomam como regra ou como base para eles. Alguns também acreditam que os auliás, os santos, administram o universo. Eles prejudicam, eles beneficiam, eles dão a morte e dão a vida e por aí em diante. O segundo tipo de bid'ah é bid'ah na prática, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele não legislou. Por exemplo, inventar também inventar ibadas que Allah subhanahu wa ta'ala ou não foi legislado, aumentar ou diminuir nas adorações que já foram legisladas. Outra, fazer uma prática, uma ibada de forma inovada. Aí às vezes é persistir nas adorações num tempo determinado, como por exemplo, algumas pessoas vão aos cemitérios todas as sextas-feiras, outras vão no dia de Eid, após o Eid, logo a seguir o Salat al-Eid, elas vão até ao cemitério, e sem dúvidas que isso tudo é inovação, é perdição, porque não foram legisladas por Allah subhanahu wa ta'ala, nem pelo mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E todas essas inovações não existe prova nenhuma e não existe evidência nenhuma que apoia a tais práticas. E temos exemplos de inovação na prática, como as pessoas constroem casas nas campas, elevam as campas mais do que aquilo que o Islã legislou. Alguns põem luzes, outros põem cúpula, põem tijoleira, escrevem nomes. No Islã tudo isso é proibido, porque isso é cultura dos não muçulmanos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre ordenou-nos a contrariarmos os não muçulmanos, os judeus e os cristãos. E outros ainda fazem du'a, suplicam em congregação nas campas após o inteiro. E isso também é inovação, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não ensinou-nos desta maneira e nem dessa forma, mas sim o du'a é um du'a silencioso que cada um faz para o morto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, após o inteiro, fazia uma pequena exortação que era relembrar os crentes, aos muçulmanos, aos seus companheiros, que pedissem du'a para Allah subhanahu wa ta'ala manter firme o morto na sua campa. O que quer dizer manter firme? Quer dizer manter firme nas respostas que ele será interrogado pelos anjos. Alguns até constroem masjid na sepultura e fazem sijda, fazem ruku para o morto. E o último exemplo são as festas. São as festas e são comemorações que o Islã não legislou para nós, os muçulmanos. Como sabemos que nós, os muçulmanos, temos dois Eids, temos duas festas, duas comemorações, que é o Eid al-Adha, o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que a sexta-feira é o Eid da semana. Os dois Eids são Eids anuais, enquanto que a sexta-feira é o Eid semanal. O terceiro tipo de bid'ah é a inovação no abandono dos ibadas. E esse abandono dos ibadas, sem dúvidas que é proibido e é fanatismo ao mesmo tempo, porque o profeta Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro não recomendaram
que abandonássemos os ibadat. A definição da inovação no abandono é a pessoa abandonar coisas permitidas. Aquilo que é permitido, ele abandonar ou deixar aquilo que é requisitado a sua prática. Como, por exemplo, temos exemplos são muitos. Alguns abandonam, não consomem a carne do boi ou de vaca por ser uma adoração, por ser Deus. E isso é proibido. Allah subhanahu wa ta'ala, de uma forma geral, tornou a carne halal. E por que nós temos que tornar ilícito, proibido, haram, enquanto que Allah subhanahu wa ta'ala tornou halal? Como um exemplo, temos algumas seitas, os hindus não comem vaca ou não comem boi. Por quê? Porque é Deus para eles, mas Allah subhanahu wa ta'ala tornou halal para todos nós, mas eles tornaram aquilo que é halal, tornaram haram, e aquilo que é haram, eles tornaram halal. Alguns também abandonam o casamento pensando que é ibada. Abandonar o casamento é uma ibada, mas isso é errado pensar dessa maneira, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta, casou e dormia com as suas esposas. A melhor criatura cumpriu com essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Para terminar, na próxima aula, inshallah ta'ala, traremos as evidências a evidência da condenação destes 3 tipos de bid'ah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.